Mais de 500 milhões de pessoas no mundo apresentam diabetes. É uma doença que cresce, 1 a cada 11 pessoas tem essa doença. No programa de hoje, nós vamos falar com a doutora Rafaela Sala, médica endocrinologista, que vai falar sobre esse assunto. Não sai daí. Interativa 22 anos. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Escolha diferente. Escolha Unicred. Então, nós vamos falar hoje sobre diabetes. Estamos aqui com a doutora Rafaela Sala. Muito obrigada por vir aqui no nosso programa. Obrigada, Silvana, pelo convite. E vamos falar desse assunto porque é alarmante. 1 a cada 11 pessoas no mundo possui essa doença. O que é, afinal, diabetes? Exatamente. Então, o diabetes é uma doença crônica e que é uma epidemia mundial atualmente, porque, como tu disseste, assim, 1 a cada 11 pessoas apresenta essa doença e conforme a região do mundo que a gente está avaliando, ela é muito mais prevalente. Por exemplo, na América do Norte, em torno de 1 a cada 6 pessoas tem diabetes. Então, é uma doença caracterizada pelo excesso de glicose na corrente sanguínea. Então, é uma hiperglicemia crônica. Existem vários tipos de diabetes, mas 90 a 95% das pessoas com diabetes apresentam diabetes mellitus tipo 2. Então, que é a mais prevalente e que se estabelece por um fator hereditário, genético, múltiplos genes envolvidos, a gente chama de uma doença poligênica, porém que o estilo de vida está muito relacionado com o surgimento da doença ou o surgimento cada vez mais precoce. Então, é uma doença que é prevenível também. Muito bem, nós temos uma informação sobre hábitos, né? O consumo excessivo de industrializados, doces, acaba acarretando? Sim, não diretamente, né? Então, o que acontece é que o sedentarismo, o sobrepeso, a obesidade são os principais fatores de risco para o desenvolvimento da doença. Né? Então, esses estados de alterações no organismo geram resistência insulínica, que a gente chama, e a resistência insulínica, na sequência, pode evoluir para a hiperglicemia. Né? Então, quando a gente tiver hiperglicemia com valores definidos, né, que são através de estudos estimados quando que a gente pode definir como diabetes, a gente vai dizer que o paciente está diabético. Né? E tem algum sintoma? A maior parte dos pacientes que desenvolvem o diabetes mellitus tipo 2, que é o que a gente está falando, né, não tem sintomas no início da doença. Então, é uma doença silenciosa, insidiosa, que a gente diz, e as manifestações clínicas elas vão aparecer quando o paciente estiver muito hiperglicêmico, então com a glicose muito alta, que aí ele vai sentir muita sede, muita vontade de urinar, pode ter perda de peso, apesar de sentir bastante fome. Tá? Então, são os 4 P's da doença que a gente diz, que é poliúria, que é quando urina muito, polidipsia, quando sente muita sede, polifagia, muita fome e perda de peso. Tá? Então, é um marcador assim, de uma doença com a glicose bastante elevada. Outros pacientes não vão atingir níveis tão elevados de glicose a ponto de fazer os sintomas característicos, né? Mas eles vão permanecer muitos anos hiperglicêmicos e essa glicose em excesso na corrente sanguínea ela começa a provocar danos micro e macrovasculares, que a gente chama. E aí eles desenvolvem as complicações da doença, como retinopatia, que é uma das principais causas de cegueira no mundo, o diabetes, né? Nefropatia, podendo evoluir para insuficiência renal, às vezes até para diálise. E as doenças macrovasculares, quando a gente tem o comprometimento, então, de coração, grandes vasos, né? Seja relacionados ao coração diretamente ou das pernas. A gente pode ter a doença arterial obstrutiva periférica, o infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral. Socorro! Na realidade, ela vai ocasionando uma série de outras doenças também. E então, com todos esses problemas, o que fazer para evitar? Existem, assim, alguns scores de risco que podem até prever se o paciente tem um risco maior ou não de ter diabetes. Uma das coisas que a gente não pode evitar é o envelhecimento. Então, a incidência de diabetes tem aumentado no mundo também porque a gente está envelhecendo cada vez mais, né? E isso é um fator não modificável, mas outros fatores sim são modificáveis. Então, a prática de atividades físicas de forma regular, né?
uma alimentação equilibrada, saudável. Então, um dos scores de risco que a gente usa para avaliar, ele pergunta com que frequência que o paciente consome frutas e verduras, por exemplo, né? Então, o contrário, produtos industrializados, né, excesso de gorduras saturadas, gorduras trans, carboidratos, vão levar a hábitos de vida, né, piores e ao surgimento de doenças como diabetes e outras doenças metabólicas. A pessoa pode não ter obesidade e ter diabetes. Sim. E pode ser, e o inverso também. O inverso também é verdadeiro. Só que a obesidade pode ser um dos fatores também desencadeantes. A obesidade é um dos principais fatores de risco, né? E principalmente aquela obesidade centrípeta, que a gente chama, que é as custas de gordura visceral. Na verdade, a gordura visceral é um dos principais fatores de risco. Então, muitas vezes, a pessoa ela não é classificada como obesa pelo índice de massa corporal, pelo IMC, mas ela tem uma circunferência abdominal aumentada porque ela tem um aumento da adiposidade visceral. E esse paciente também tem um maior risco de desenvolver diabetes. E a questão da evolução da doença, ela não tem cura? É uma doença sem cura, né? Mas é uma doença com controle. Então, hoje em dia, felizmente, existem muitos tratamentos, muitos recursos que vão minimizar esse curso da doença a longo prazo, né? Então, o surgimento dessas complicações todas que eu falei, tem medicações novas que, além de controlarem os níveis de glicose no sangue, porque assim, antigamente, Silvana, quando você descobriu o diabetes, o principal era a gente controlar a glicose sérica, né? Então, se utilizava insulina e se baixava os níveis de glicose. Mas, com o tempo, se desenvolveram medicamentos que, além de controlar a glicose, protegem os órgãos-alvo, que a gente chama. Então, protegem o coração, protegem o rim, e são medicamentos modernos que a gente tem priorizado utilizar nos pacientes que se encaixam, né, nas indicações de uso. Tá, e no caso do tratamento, é insulina? Não necessariamente insulina. Para quem tem diabetes tipo 1, que é um diabetes menos frequente, né, então 5 a 10% da população tem diabetes tipo 1, que esse sim é insulino dependente. Esses pacientes só vão melhorar se eles fizerem insulina, porque o pâncreas deles é incapaz de produzir insulina. E aí, o que acontece se a pessoa não toma Se insulina? a pessoa não tomar insulina, ela pode desenvolver um quadro muito grave chamado de cetoacidose diabética, que pode levar, inclusive, ao coma e à morte, né? Meu Deus. E isso é um deles. Esse é um dos tipos. Um Isso. dos tipos. E a questão da diabetes gestacional? Diabetes gestacional é outro tipo de diabetes, né? Que é diagnosticada durante a gestação. Então, Ela desenvolve na gestação? Ela desenvolve na gestação. Então, E por que ela desenvolve na gestação? O obstetra no acompanhamento ele vai perceber o que acontece. Assim, o principal mecanismo para que se desenvolva diabetes na gestação é um hormônio que é secretado pela placenta, que é um hormônio contra-insulínico que a gente chama. Ele faz o papel contrário da insulina, ele eleva os níveis de glicose no sangue, tá? Isso é principalmente no terceiro trimestre. Então, por isso que toda gestante lá, entre 24 e 28 semanas, vai fazer um teste oral de tolerância à glicose, que é aquele que toma aquele suco bem doce no laboratório, né? Pra gente fazer uma curva de glicose. Isso é importante, isso é muito importante. Mas esse não é o único fator de risco na gestação, né? Então, mulheres sedentárias, com sobrepeso, obesidade, histórico familiar de diabetes, elas têm maior risco de desenvolver diabetes gestacional também. E a questão da alimentação? A gente tem visto hoje a meninada comendo muito produto industrializado, né? O fast food. E como tratar isso? Como resolver isso com uma geração inteira com esses hábitos não muito saudáveis? É um desafio, porque as mudanças de hábitos, elas partem principalmente de dentro de casa, porque uma vez que a criança, o adolescente está exposto ali, né, no meio social com outras crianças, outros adolescentes, é mais difícil a gente conseguir inserir essas mudanças. Mas eu costumo dizer assim, eu atendo crianças também, né, e eu sempre digo para os pais, a gente tem que mudar os nossos hábitos para que nós sirvamos de exemplo, né? Com então, certeza. não adianta querer que uma criança coma alface, tomate, brócolis, se ela não vê os pais consumindo esse tipo de alimento. E o contrário também é inverso, né? Não adianta a gente querer proibir o doce, a Coca-Cola, o lanche, se o paciente, né, desculpa, se a criança vê que os pais estão consumindo. E a questão do doce? A pessoa que tem a diabetes, ela não pode mais comer doce? Na verdade, o doce ele tem um alto índice glicêmico que a gente chama, né? Então, o paciente com diabetes, se ele consumir doce, certamente ele vai fazer uma hiperglicemia, porque mesmo que ele esteja medicado, as medicações não vão ser suficientemente capazes de manter a glicose estável. Se ele fizer, né, tiver esse hábito frequente, de forma frequente, ele vai descompensar a doença. Então, a gente não recomenda que um paciente com diabetes consuma doces. Existem doces dietéticos apropriados para isso, então, que não levam açúcar diretamente na composição,
que é o que esses pacientes devem consumir. Mas o ideal é reduzir a ingestão de doces na dieta de uma forma geral, né? E, na realidade, a questão do açúcar está presente em vários outros alimentos, né? Exato. A questão da bebida também, né? O consumo de cerveja, qualquer álcool, ele também tem um açúcar concentrado no álcool. Fala um pouquinho sobre essa questão das bebidas, porque digo, eu não como doce, mas toma muita cerveja. Isso, exato. Então, esse é outro problema que a gente enfrenta, né? Porque muitas vezes as pessoas não reconhecem a presença do açúcar no álcool, como tu tá dizendo, né? Ou às vezes até escuto comentários do tipo, não, mas eu não tomo cerveja, eu tomo vinho. Mas tem álcool. E o álcool se transforma, né? Então, em sacarose e vai se desdobrar em glicose na corrente sanguínea. Então qualquer consumo de álcool vai ter o mesmo efeito. Vai ter o mesmo efeito. E as consequências, assim, eu acho que é importante esclarecer, assim, que é uma doença muito grave, né? Pode levar à cegueira. O que mais que pode acontecer com uma diabetes não tratada, não controlada? Então, assim, a cegueira, a doença renal crônica com necessidade de diálise, né? Eventos cardiovasculares, como eu tinha até apontado, o infarto agudo do miocárdio, AVC, e também uma outra complicação que eu acabei não citando antes é a neuropatia. A neuropatia é quando a glicose se torna tóxica para o sistema nervoso periférico, principalmente. Os pacientes perdem a sensibilidade, principalmente dos pés, e aí fazem lesões mais frequentes, aí às vezes tem vasculopatia, o sangue já não chega adequadamente à periferia e precisa começar a fazer amputações. Exato, Ou então, às vezes não precisa amputar, mas tem uma lesão que não cicatriza no pé, o pé vai tendo uma deformidade, que a gente chama de artropatia de Charcot, e se caracteriza um pé diabético, né? Então, todas essas alterações. E o que acontece é que muitas vezes tem pessoas que são magras e acham que não vão precisar fazer nenhum exame para verificar se estão com a glicose alta ou coisa assim. Quais são os exames necessários para identificar a doença? Então, assim, as recomendações, né, dos Ministérios da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, é que a gente rastreie os pacientes que estão sob maior risco. E aí existem essas ferramentas de risco que eu te comentei, que a gente vai levar em conta a idade, se tem algum familiar com diabetes ou não. E aí até para esclarecer, os familiares com maior risco, que nos implicam maior risco de desenvolver diabetes, são os familiares de primeiro grau, que são os pais, os irmãos e os filhos, né? Então, assim, obviamente que se um avô, um tio tem diabetes, tem um risco aumentado, mas se são os familiares de primeiro grau, aumenta bastante o risco. Então, levar em conta a alimentação, sedentarismo, mas de forma geral, a recomendação de triagem para o paciente que está sob maior risco é com a glicose de jejum. Tá? Então, vai lá, dosa uma glicose em jejum. E aí existem parâmetros que vão nos indicar se esse paciente tem a glicose normal, ou se ele é classificado como pré-diabético, que é aquele estado anterior à hiperglicemia realmente significativa que caracteriza o diabetes mellitus, né? E sobre essa questão da alimentação, né? Tem algumas correntes que dizem é preferível comer a cada 3 horas para o organismo, enfim, isso é mito, é verdade? Não, é que não existe uma regra. Na verdade, assim, a nutrição é uma área que está sempre modificando muita coisa, né? A orientação do comer a cada 3 horas é porque geralmente os pacientes que eles permanecem em períodos muito longos sem se alimentar, eles chegam muito famintos para a próxima refeição, né? Então, eles acabam comendo exageradamente ou consumindo alimentos que não deveriam. Então, essa regra não existe, assim, tem que comer a cada 3 horas. Porque a gente tem que ter uma alimentação regular, não pode passar períodos muito grandes sem se alimentar, exceto se o paciente estiver numa dieta específica, né? Orientado por profissional da área, então nutricionista. Muito bom, muito bom. Muito obrigada, doutora. Eu acho que tem muito conteúdo para se falar ainda sobre diabetes, mas o principal que nós temos que levar aqui, que é qualidade de vida, mudança de hábitos, fazer check-ups regulares, não é? Com certeza. E principalmente evitar o doce, né? Porque eu acho que o doce é o grande vilão de tudo aí nessa história toda, né? Tem uma grande parcela de culpa aí, principalmente na obesidade, né? Muito bem. Tá bem. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Escolha diferente. Escolha Unicred.